Pessoal, essa aula a gente vai se dedicar a operações. Nós primeiro vamos aprender quais são os símbolos, os caracteres que se tornam os operadores das operações básicas de matemática aqui, tá? Não sei se tem alguém falando. Espero que não, acho que não tem muita necessidade. Pronto. Bom dia aí a todos, tá? Eu acho que tá dando um oi aí. Lembrando que eu vou mutar porque eu estou gravando a aula. E agora, se você falar, você vai aparecer no vídeo, você vai ser escutado no vídeo, pode ser que prejudique o conteúdo do vídeo, tá? Dependendo do que você falar. Então, depois a gente abre para poderem fazer comentários e tal. Beleza? Deixa eu colocar mais uma pessoa, Jennifer. E continuando aqui, a gente vai aprender primeiro os operadores das operações básicas de matemática, para depois a gente praticar com operações matemáticas em si. E a atividade vai girar em torno disso. Eu vou mandar um arquivo para vocês e vocês vão me mandar ele de volta resolvido, tá? Com uma série de operações matemáticas. Então, a questão de notas e avaliações, só para fazer um refresh, a gente vai ter as quatro, tá? E a gente vai fazer uma média final em cima dessas quatro. Se o paciente tiver 7 na média e frequência 75. Então, se você já conhece um aluno, um amigo seu, colega seu que está faltando muito, já avise para ele. Cuidado para você não ser reprovado, porque faltas reprovam e ponto. Não existe um meio termo. Se você está na pauta com frequência baixa, você está reprovado automaticamente. Tem um Galaxy J5 Prime aqui, eu não faço a menor ideia de quem seja, vou colocar na minha aula e se a pessoa aceitar eu pergunto quem é. Pronto. Sobre a questão das planilhas eletrônicas, aqui. Normalmente, essa aula eu passo já a média junto com as outras, junto com soma e depois as operações. Só que confunde muito vocês acabam misturando tanto operação com função. Não é meu objetivo. Pronto, o J5 Prime logou. Minha jovem, que você está aí no seu incrível J5 Prime, por favor, identifique-se, tá? Eu não sei quem é você, não sei de qual turma você é, então é bom que você me diga para eu poder te encaminhar para a tua turma certa, tá? Quem é você? Você está com o nome de Galaxy J5 Prime na seção do Zoom. Se puder me dizer, eu te encaminho para sua sala. Se você não puder me dizer, você vai ficar aqui até você falar alguma coisa. Deslogou já. Tá travando a voz um pouco? Fica mais perto do teu roteador, Rômulo. Quando trava a voz, é problemas de conexão com a internet, tá? Então, antigamente eu passava nessa aula já a ideia de função, certo? Só que não é a melhor opção porque vocês confundem as duas coisas. E aí, confundir função com operação faz com que vocês errem em coisas que ficam muito estranhas depois que a gente já resolve tudo. Por exemplo, eu coloco o nome da função, mas ainda assim eu uso operadores matemáticos no meio dela porque eu acho que é necessário, e não é. Então, hoje e na aula passada, nós vamos falar sobre operações, e daí em diante é só função, tá? Então, hoje a gente não vai falar de função. Isso daqui eu também vou deixar como conteúdo para a aula que vem, do que nós utilizamos como referência para os intervalos das funções. A gente não vai falar de função hoje, então não preciso falar sobre isso. Agora, dos operadores, sim. Alguns deles mudam bastante, tá? Por exemplo, se eu quero fazer uma soma, eu tenho o caractere da soma, que é a cruzinha, que é o indicador de somatório, mas de boas, não mata ninguém isso daqui. Se eu quero fazer uma subtração, eu tenho o caractere dedicado a isso. Então, não, também não é surpresa para ninguém. Até então tá igual, tá tudo igual aqui. Se eu tenho uma multiplicação, aí começa a ficar diferente. Multiplicação para a gente ou é um x ou é um ponto. Aqui a gente tem um asterisco, tá? Você pode morrer tentando fazer uma multiplicação de outra forma com outro caractere. Só vai dar certo com um asterisco. E a divisão? A divisão é uma barra, é a barra da direita, tá? A gente não consegue fazer uma divisão e nem tem aquele caractere que é um tracinho com dois pontinhos. Não existe caractere aqui nos nossos teclados. Não mais, pelo menos não no que eu estou utilizando. E em alguns mais antigos, sim, nesses não. Quer fazer uma porcentagem, quer, por exemplo, saber quantos por cento aquele número representa. Você usa o caractere da porcentagem. Quer fazer uma potência, ou seja, elevar um número a um outro número. Aí a gente tem o exponente, a base e afins. Quem não lembra como é que funciona a potência, isso daqui vai ser bem complicado. Mas, enfim, o caractere para potência é um acento circunflexo, tá?
Como é um acento, vocês vão ter que ter um cuidado com uma coisa, porque quem estiver fazendo pelo computador, você vai ter que digitar ele 2 vezes para dar certo, tá? Mas só quem estiver fazendo pelo computador, quem estiver fazendo pelo celular não tem problema com isso não. Vamos seguir para como eles são aplicados dentro das células, tá? A gente tem alguns exemplos aqui. Quero fazer uma adição. Começo com igual, indico as células que eu quero fazer a soma, tá? E entre elas eu coloco o sinal de soma. Ponto. Acabou. Porque a gente não vai mais fazer, como a gente fez, tem uma mosca me enchendo o saco aqui. A gente não vai mais fazer como a gente fez na aula passada de Washington. Quais as teclas do que, Washington? Para fazer potência, é o acento circunflexo, Washington. É o mesmo que tem o tio. Aliás, o tio não, é o mesmo que tem um acento agudo. Do lado do C cedilha. Maciel. Pronto. É isso daí. Continuando, quero fazer uma soma, coloco igual. Eu não preciso colocar a referência do valor. Eu não preciso colocar, tipo, 50 mais 60, 30 mais 40. Não. Isso não existe mais. Isso daí foi lá na primeira aula, tá? Acabou essa conversa. Não digitem mais valor, digitem apenas a célula, tá? Se você estiver digitando o valor da célula, eu vou lhe dar um carão. Porque eu acabei de dizer que não é para utilizar o valor da célula, é para utilizar a célula. Tá? Quando a gente estiver no arquivo de aula, isso vai ficar mais claro. E aí, aqui tem um exemplo de como vocês vão fazer com todas elas. Notem que até a potência, eu preciso de 2 células para fazer. Ó. Na adição, eu preciso de 2, A1 e A2. Na subtração, eu preciso de 2. Na multiplicação, 2. Divisão, potência, 2 e 2. Mas na porcentagem, não. Porque você não tira percentual de um outro número. Você só sabe o percentual daquele mesmo número, tá certo? Por isso que isso faz só com uma coluna. Vamos para o arquivo de aula para começar a dar exemplos, tá? Aqui também na própria apresentação eu tenho um exemplo de tabelas que a gente poderia construir, mas é no arquivo de aula que a gente vai deixar isso aqui mais claro. Primeiro com umas operações básicas, tá? Aqui eu vou construir somas. Se eu quero fazer uma soma, eu preciso de 2 valores no mínimo para realizar isso. Não posso fazer uma soma apenas com 1, mas eu posso fazer uma soma com 10, com 100, com 150. Tipo, esses A1 representam o valor? Sim. Eles são uma célula onde tem o valor. Olha aqui, ó, Maria Luísa. Se eu colocar, por exemplo, 50 e 50 aqui, ó. Esse 50 é o valor e esse 50 também é o valor. Mas eu não preciso digitar igual 50 mais 50. Daria certo. Mas é pouco prático. Eu estou digitando muito. É muito melhor colocar igual e a célula, porque esse 50 está na A3 e esse outro 50 está na B3. Então, A3 mais B3. Certo? Estou referenciando a célula, porque assim é muito mais inteligente para a gente, porque de vez em quando a gente vai ter um valor muito grande e a gente pode acabar digitando errado. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma soma entre 1 milhão e 1 bilhão. 1 milhão, 5 zeros, 6 zeros, 7 zeros. Aqui eu tenho 1 milhão e aqui eu tenho 1 bilhão. Pronto. Se eu fosse redigitar isso daqui, igual, e aí 1 milhão, tem uma possibilidade muito grande de eu errar, tá? É muito melhor eu colocar igual a célula mais a outra. Pronto. É uma forma muito mais prática de resolver isso, certo? Deixa eu apagar aqui as duas, porque eu vou fazer somas mais tranquilinhas para vocês. Aqui eu vou colocar 10 e 9. E se eu for fazer uma soma, eu também não preciso fazer daquela outra forma, igual soma, porque isso é uma função. Hoje não. A partir da aula que vem, sim, somente função. Hoje não. Hoje a gente está fazendo operações. Clico na primeira, mais a segunda e dou meu Enter. E eu tenho a soma. Ah, Maurício, mas está com zeros a mais aí, tá errado? São só casas decimais. Estão após a vírgula, zero depois da vírgula e nada a mesma coisa. Eu posso reduzir aqui, ó, no ícone que serve para isso. Vou fazer mais uma soma e depois a gente passa para as outras operações. Vou fazer de duas em duas não, 3 em 3. Aqui vou ter um 5 e um 9. Quero fazer uma soma? Começo com igual, clico no primeiro, caractere de soma,
clico no segundo, resolvido a minha soma. Tá aqui com mais zeros do que eu queria. Vou até formatar toda essa parte logo. Pronto, padronizei, todos eles estão com as mesmas quantidades de casas decimais. A terceira e última soma, para o pessoal que ainda não pegou. Vou pegar um 20 e um 15 aqui. Quero fazer uma soma? Começo com igual. Ou eu digito A5 mais B5, ou eu clico na A5 e digito mais e clico na B5. Eu tenho essas duas opções. Sempre fica melhor se você estiver fazendo clicando, tá? Porque o clique diminui a possibilidade de você errar, certo? Você pode acabar digitando A6 e no lugar da A6 era para ser A5, acontece. Então clicar é muito mais prático, beleza? Vamos para a próxima. A próxima operação que a gente vai fazer é a subtração, certo? Subtração. Pronto. Eu acho que eu vou pegar essa subtração e vou fazer aqui do lado. Acho que é mais prático para vocês entenderem. Reduzir aqui o tamanho, não precisa ser tão grande. E pronto. E para ficar ainda mais ilustrativo, eu vou colocar umas bordinhas, tá? Ah, Maurício, você ainda não ensinou como é que coloca. Eu vou ensinar, meu povo, mas não na aula de hoje. Isso é formatação de células, se eu não me engano é a aula 4 ou a aula 5, tá? Pronto. Como são só parcelas, então eu não preciso de muito espaço. Estou me incomodando só com isso aqui, porque eu não tenho mais uma coluna. Deixa eu adicionar uma coluna aqui, inserir uma esquerda. Pronto. Inserir aqui uma coluna. É só toque aqui, tá? Pronto. Só para ficar diferente uma da outra. Na subtração, eu tenho as parcelas da subtração, vou começar a adicionar elas agora. A primeira parcela aqui vai ser um 8, um 6, aqui embaixo vai ser um 5 e um 9. Eu peço que vocês prestem atenção nisso, porque daqui a pouco a gente vai fazer um exercício, e se vocês não tiverem prestado atenção, vocês vão ficar perguntando, Maurício, como é que faz isso? Maurício, como é que faz isso? Sendo que é só no momento de prestar atenção na explicação que você já se resolve, tá? Então, tenho aqui as parcelas prontas, vou realizar a minha subtração. Bem aqui, no resultado. Igual, começo sempre com igual, eu posso digitar as células, aqui vai ser a E3, caractere de subtração, que é um tracinho, menos a F3. Eu posso digitar as células, eu posso clicar nelas. Essa eu vou fazer digitando, tá? Deu 2. Ok. Vamos fazer uma clicando. Começo com igual, clico na primeira célula, digito o caractere de menos e clico na segunda célula. Dou meu Enter, realizei a minha operação. Tranquilo, não doeu em nada. Começo com igual de novo. Acabou de tirar aqui, cuidado para não sentir. Começo com igual de novo. Posso clicar na célula, depois digito o sinal de subtração e clico na outra. E aí, dou meu Enter e encerro tudo, tá? Do Lagamar é sempre embaçado. Pronto. Tenho aqui as minhas operações realizadas sem problema nenhum. Diminuir aqui o tamanho. Aí, tenho a minha subtração feita. A tabelinha da subtração ficou muito pequena, né? Mas, mero detalhe, mero detalhe, mero detalhe. Diminuir aqui a soma também. Pronto. Vamos para a próxima. Eu vou criar uma próxima que vai ser a da multiplicação. Vou criar aqui embaixo mesmo. Aqui vai ser multiplicação. Na multiplicação, a gente já começa a alterar os caracteres, tá? Então, aqui é importante que vocês foquem para entender o que vocês vão fazer depois. Vou apagar aqui e vamos para a multiplicação. Clico para começar a realizar. Ah, Maurício, tem pouco espaço. Isso aqui é meramente ilustrativo, gente. Fica o resultado. Não fica o que você digitou, fica o que dá no resultado das suas contas. Tá? Então, não esqueçam disso e não pensem que é necessário ficar alterando o tamanho sempre. Não é. Começando aqui, igual, sempre inicia tudo que eu tiver que fazer. A linha tinha caído. Começo com igual, aí eu posso ou clicar ou digitar. Aqui já vai ser a A8, tá? Se eu fosse digitar, eu digitaria A8. Caractere da multiplicação, que é o asterisco. E aí a B8, se eu estiver digitando, eu tenho que lembrar quais são as células, tá? Dou meu Enter, realizei minha multiplicação. Vamos para a próxima. Igual, ainda digitando, vai ser a A9, caractere de multiplicação, B9. Dou meu Enter.
E na última, eu vou fazer clicando, igual, clico na primeira célula, caractere de multiplicação, clico na segunda célula e dou meu Enter, tá? Vocês acham que é mais fácil clicando ou vocês acham que é mais fácil digitando? Opinião aí de vocês. Clicar ou digitar? Clicar é muito mais fácil, tá? E pelo celular dá para fazer do mesmo jeito, gente. Pelo celular dá para fazer do mesmo jeito, tá? Só que tem um porém bem grande na questão do celular, porque às vezes a tua tela é bem pequena, tá? Por mais que você faça na orientação de retrato, a tela é muito pequena. E para tu saber qual é a célula que estava lá na frente, sendo que você está fazendo a função mais no meio para o final da tabela, fica meio embaçado. Então é melhor você ir clicar, você levar o seu cursor e clicar do que você tentar lembrar qual é que é a célula para fazer isso, tá bom? Vamos ter as outras operações aqui agora. A gente já fez a multiplicação, vamos fazer a divisão, tá? Divisão. A divisão, vou pegar números diferentes, vou pegar o 5, um 4, um 9, um 16, um 20 e um 3. Oxi. Eu não sei o que foi que houve. Eu acho que o Chris Elton logou no Zoom e tomou o meu host. Eu não vou perder minha gravação, mas, meu Deus do céu, o Chris Elton é muito barbeiro, cara. O maluco é comédia às vezes. Mas eu vou acabar precisando perder meu host aqui. Não tem ninguém no limbo, Cris. Não tem ninguém no limbo. Tu vai me desconectar desse jeito aí que tu mexeu, viu? Cuidado. Maria Suzana da Costa Amorim, Unidade Fortaleza. Eu vou dar uma passadinha lá no host, tá? Lá no host não, lá no limbo. Esqueci que ele é um Munha. Mas, meu Deus do céu. É uma coisa que a gente aprendeu aqui no treinamento ainda na época do John. Isso daqui é comédia já. Eu vou lá ter que agitar o Cris na sala dele e eu volto num minutinho, tá bom, pessoal? Só um minuto. Pessoal, a próxima operação que a gente vai fazer é a da divisão, certo? É outra que o caractere é diferente. Você começa com o igual, você pode clicar. Como vocês falaram que clicar é mais fácil, a grande maioria, então a gente vai fazer clicando, porque de fato é o mais prático. Clico no primeiro, caractere da divisão, clico no segundo e eu tenho o meu resultado. Ah, Maurício, deu 0,555, tá errado? Não. Se você tentar dividir 5 por 9, é uma dízima periódica. Ou seja, é uma divisão que vai continuar sendo feita e não vai terminar, não tem um final. O negócio é você arredondar o último caractere dela e pronto, tá? Vamos nós para a próxima. Clico na primeira, caractere da divisão, clico na segunda, eu tenho 16 dividido por 4. Isso aqui é uma divisão simples, é uma divisão sem resto. Então, deu uma divisão com um número ok. Vamos para a última, igual 20, caractere da divisão, que é a barra da direita, tá? Que é uma barra que a gente usa geralmente para endereços de sites. Clico no sinal da barra, clico na próxima célula e dou o meu Enter. Nisso a gente encerra as operações básicas, as 4 operações básicas, tá? O que a gente for fazer daqui em diante são operações que não são tão consideradas assim como básicas, mas ainda é um conteúdo legal para a gente explanar aqui com vocês, porque vocês podem eventualmente precisar algum dia, tá? Vamos para as próximas. Essas duas vão ser a radiciação, tô brincando. Vai ser a potência e vai ser o nosso... Calma, deixa eu diminuir o tamanho da célula que eu já explico. Radiciação, cuidado para não falar no vídeo, Austin. Você pode falar depois que eu parar a gravação, fica tranquilo. Não vai ser radiciação, não, vai ser só potência. A radiciação seria a raiz quadrada, tá? Potenciação. E o que a gente precisa para fazer uma potência? A gente precisa de uma base de um expoente, um número que vai servir para ser multiplicado várias e várias vezes em relação a ele, tá? Aqui eu vou colocar números pequenos porque nós não estamos lidando com uma calculadora científica. O nosso Excel ou o Google Planilhas, ele tem limitações, pessoal. A limitação é a seguinte, ele não faz caracteres, não faz potência com números muito grandes, não faz multiplicação com números muito grandes. Isso aí você faz com a calculadora científica, que ela só serve para isso.
Aqui não. Como tem muita função inserida dentro de uma planilha, ela não tem um foco total em matemática, porque senão ela seria algo muito mais composto. Tá? Vamos colocar as parcelas pequenas aqui, vou colocar 4 e 5. 4 e 5. Vou colocar aqui um 10 e um 6. Vou colocar aqui um 20 e um 5. Depois a gente faz com um número muito grande para vocês verem a diferença, tá? 4 e 5 é muito? Não é tanto. Então vou começar aqui. Começo com igual, clico na primeira e o caractere da potência, que é um acento circunflexo. Como você está fazendo pelo computador, quando você tenta uma vez, o teu computador fica pensando, beleza, ele colocou um acento, tem que colocar uma letra, coloca a letra, coloca a letra, coloca a letra. Você não colocando, ele vai ficar assim, desse jeito. Então eu tenho que digitar mais uma vez, para só então apagar o dobrado que vem e clicar na próxima célula. Não entendi, Maurício. De boas. Começa com igual, clica na primeira, coloca o circunflexo 2 vezes, apaga um deles e clica na segunda. Mais uma vez, começa com igual, clico na primeira, coloco o acento de circunflexo 2 vezes, isso pelo computador, pelo celular não precisa desse AUE todo, e aí clica na segunda e dá o seu Enter. Como são números ok, ele está calculando de boas, mas se, por exemplo, nesse 20 elevado a 5 eu colocar aqui no lugar do 5 um 15, ele já começa com uma anotação aqui que ele tem limites, tá? Ele tem um limite bem claro, ele não consegue fazer esse cálculo, então ele coloca com muito mais casas decimais do que ele poderia suportar. Ele indica que ele sabe o que é o resultado, mas ele não consegue expressar o resultado. Ah, Maurício, nem que você aumente o tamanho da célula, eu posso aumentar aqui à vontade. Ele não consegue me mostrar esse resultado. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Mas tem um limite ainda maior. Se eu coloco, por exemplo, 60, ele ainda consegue calcular, mas 60 elevado a 60, olha, ele ainda está conseguindo, calma aí então. Aí pronto, aí eu já estressei o menino. Aí ele já não consegue mais. Aí o famoso não consegue, né, Moisés? Tem limite, tá? Não é uma calculadora financeira, então ele tem um limite. Vou colocar aqui 60 por 60 que ele ainda consegue. E vamos para a próxima, porque a próxima é a porcentagem. Na porcentagem, gente, eu nem preciso dessa segunda coluna aqui. Tá? Eu posso me virar tranquilamente só com duas. Só mesclar essas aqui e essa aqui eu limpo. Porcentagem. Por que eu posso me livrar, como eu posso dizer, posso me sair bem com duas? Porque você não faz uma porcentagem de um número em relação ao outro. Você faz em relação a apenas um número para saber o que ele representa na questão do percentual. Aqui eu tenho um 4, um 10 e um 60. Se eu fosse fazer um percentual, eu colocaria o igual, clicaria na célula e digitaria o caractere do percentual. Dou meu Enter e eu tenho exatamente uma representação do que esse número é em relação ao percentual. Ele é 0,04. Vamos fazer com 10. Digito igual, clico na célula, digito o caractere do percentual e dou meu Enter. 10 é equivalente a 0,01. F Vitor. O Vitor que a gente tem aqui não é com F, é o meninozinho, o Paulo. Esse F. Professor, Oi. eu falo em porcentagem, não é isso? Eu me lembrei. Assim, né? Eu não sei se a sua conteúdo está mais avançado, mas pelo que eu estudei na minha faculdade, né, que era matemática financeira, eu também peguei esse conteúdo, entendeu? Só que é o seguinte, o conteúdo que eu peguei é mais multiplicando por 100. Um exemplo é 0,02 vezes 100, que dá o resultado de 2, entendeu? É igual a Sim, você uma faz a conversão para saber o percentual também. isso. Isso, Mas entendeu? não tem aqui, isso aqui dá no mesmo. Se eu quiser falar 10%, eu posso colocar 10%, ou eu posso colocar 0,1, porque os dois, se eu fosse utilizar em um cálculo, o meu computador entenderia como 10%, certo? Das duas formas ele interpreta assim, beleza? Então eu não precisaria fazer uma segunda conversão, isso daqui já está funcional para mim. Vamos para o próximo, para realizar a conversão, igual,
clico na célula, digito o caractere de percentual e pronto. Vocês vão reparar que a mais fácil é a porcentagem, porque só tem que lembrar do caractere e pronto. Você não digita uma outra coisa aqui, ela acaba meio que pela metade em relação às outras. Diga. A porcentagem no Excel é sempre o quê? Eu terminei 1%? Não, não é que seja 1%. É que o percentual, gente, ele só vai tipo até 1, tá? Essa orientação dele aqui é até 1. Se eu colocasse aqui 100, que seria equivalente a 100%, ele me responde 1. Então é de 0 até 1. Ah, Maurício, mas e 120%? Bom, aqui você já estaria indo além da lógica do 100, da porcentagem. É porcentagem, que se pegar a palavra aí na sintaxe dela, é um percentual em relação ao 100, tá? Percentual, tem até 100 no meio da própria palavra. Então, o limite é 100. Agora, se você quiser esticar para mais do que isso, você vai ter outras representações. Só que o limite é 100, tá? Aí o pessoal que falou que dá 1, ou que é 1 ou 10, é porque o limite é para ser 1. Se você coloca mais do que isso, você não está mais trabalhando com porcentagem, você está indo com valores bem acima disso, tá? Então, entendido essa questão aqui das operações básicas, todo mundo conseguiu entender. Deem uma nota de 0 até 10 para que vocês conseguiram captar em relação ao conteúdo. Digitem aí para mim no chat. O que vocês entenderam aí? 10, 99, 9. Eu quero a nota de todo mundo, porque se alguém disser uma nota um pouquinho abaixo, eu já explico mais uma vez. Senão a gente só segue aqui com o conteúdo. 9,99, 95. Pronto. Então, todo mundo aqui está no mesmo patamar. Eu tinha colocado uma pessoa aqui na sala, eu não sei se era a Naira ainda tá? A Naira ainda tá. Caiu alguém, eu não sei quem foi, mas eu vi que caiu alguém, né? A gente descobre depois. Eu estou na tela dividida, então acompanhei bem. Beleza. Ótimo. Então vamos para as operações compostas. O que elas são? Isso aqui depende da tua necessidade. Literalmente, depende da tua necessidade. Você pode precisar um dia fazer, como você pode precisar nunca fazer uma na vida. Mas é só para vocês entenderem o seguinte: nem todas as operações têm funções. Multiplicação tem função, tá? Vou até trocar aqui a cor. Soma tem função. Divisão tem uma função próxima, então eu posso dizer que tem função. Porcentagem, não. Potenciação, não. Subtração, não. Tá? Não existe uma função para isso. Por quê? Porque são coisas que você não utilizaria no dia a dia, ou que você vai fazer com ela, você pode fazer de outra forma, então não tem propósito. Muitas das operações simplesmente não tem função e pronto. O que a gente faz? A gente aceita. Tá? A gente aceita e pronto. Mas nem tudo na nossa vida se resolve de fato com uma função. A partir da aula que vem, a gente vai tentar resolver sempre com uma. Mas enquanto ela não chega, se por exemplo eu tiver um número que eu queira multiplicar ele, depois somar ele, depois dividir ele, depois fazer uma potenciação com ele, eu vou ter que começar com o meu igual e eu vou ter que digitar esse número e fazer ele do zero, tá? Edson Ferreira It deve ser para a aula do Criselto. Então, comecei com o meu zero, eu vou pegar 7 multiplicado por 7 e aqui ele já vai me dando um resultado automático, tá? Vou até fechar aqui para ver se ele para de fazer isso. Dividido por 7, menos 7, mais 7, elevado a 7. Se isso aqui fosse para a gente fazer no dia a dia normal, isso daqui já seria meio complicado. Porque o brasileiro, o ser humano como um todo, ele não guarda muito os princípios matemáticos para resolver as coisas, tá? Porque, primeiramente, a gente faria a multiplicação, a divisão, depois a gente já faria a soma, aliás, a subtração, depois a soma e, por último, a potência com que sobrasse. Só que matemática não é assim. Tem uma ordem para a gente fazer umas coisas. Você, de fato, faria a multiplicação e a divisão primeiro, mas você faria a potência em segundo colocado e depois você faria as operações mais básicas de subtração e soma, tá? Se eu der o meu Enter aqui, meu editor, ele já vai me dar o resultado. Por quê? Porque ele não erra,
tá? Google Planilhas. Google Planilhas, Excel, eles não tem a possibilidade disso aqui errar um cálculo. O que erra é você, tá? Então, não dá para fazer cálculos compostos com A4 ou B3, sei lá. Claro que dá. O valor que tem aqui na A3, não, na A4, como você falou, beleza, é 5. Então, eu vou substituir o 7 por A4. A4, 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 A4 e A4. A4 tem 5, então é o equivalente aqui, eu estava multiplicando 5 por 5, dividindo por 5, subtraindo de 5, somando com 5 elevado a 5. Pronto, tá? Pode ser um valor como pode ser uma célula, e necessariamente a gente prefere utilizar uma célula. Se eu der o meu Enter, ele dá esse outro resultado aqui. Ah, Maurício, mas é diferente do resultado que tinha dado antes. Sim, eu tinha colocado 7 antes. Aqui é um 5, tá? Se eu trocar aqui para 7, ele volta a ser aquele resultado grandão que a gente tinha utilizado antes. Mas aqui era um 5. Posso fazer com outras células, Maurício? Posso, meu bom. Deixa eu escolher aqui um outro. Vou colocar esse 8 daqui. Esse 8 está na B9, então eu venho e faço substituição. B9 mais B9 dividido por B9 menos B9 mais B9 elevado a B9. Dou meu Enter e eu tenho o meu resultado. Agora eu estou fazendo com 9 aqui, tá? Com 9 não, né? Com a B9 aqui tem 8. Mas, enfim, explicando novamente, de boas. Vou apagar aqui e vou pegar uma célula que eu vou preparar só para isso. A gente vai usar a L12. A L12 tem 6, tá? A L12 tem 6, guardem isso. Eu não preciso vir aqui, colocar o igual, 6 multiplicado por 6. Eu não já tenho uma célula que tem um 6, então eu referencio a célula. Então, L12, que tem 6, multiplicado por L12, que ainda continua tendo 6, dividido por L12, porque ainda continua tendo 6, eu vou sempre referenciar a ela, tá? Porque aí eu não digito o número, eu aponto para a célula. E aqui era menos L12 mais L12 elevado a L12. É como se fosse uma tradução, gente. L12 não é 6? Então, aqui é 6 multiplicado por 6, dividido por 6, menos 6, mais 6 elevado a 6. É só uma tradução, tá? L12 tem 6, então é isso. Dou meu Enter e eu tenho o meu resultado. Mas por que utilizar L12 aqui, ó? L12. Por que utilizar uma célula no lugar de dizer o valor? Porque fica mais fácil para você entender pelo valor. Só que não fica tão fácil assim, por exemplo, se eu quisesse trocar esse valor. Se aqui eu faço digitando 6 e agora eu quero fazer essa mesma operação com 10, eu vou ter que apagar de um por um para colocar um 10. Mas como eu digitei a célula, eu vou na célula, troco o conteúdo e aí eu tenho um 10. Se aqui agora for um 12, vamos ver até onde ele vai. Se agora for um 50, aí ele já não aguenta mais. Não consegue, né, Moisés? Eu vou trocando o valor e ele vai me mostrando o que que dá com aquela mesma operação composta que eu fiz. Eu estou multiplicando um número, dividindo por ele mesmo, subtraindo dele mesmo, mas somando ele mesmo elevado a ele mesmo. É isso que eu estou fazendo. Eu não disse o quê? Vou colocar um 3 aqui para ver quanto é que dá. Vou colocar um 4 aqui para ver quanto é que dá. Um 5. O 5 a gente já fez, né? O 6 a gente já fez. O 7 foi o primeiro. O 8 a gente já fez. O 9 não. Pronto. Então, são possíveis. Que a soma, multiplicação e divisão são possíveis na soma composta. Eu não falei isso não, Austin. Não sei nem onde você tirou esse negócio. Eu fiz todas as operações aqui em uma só, tá? Eu só não coloquei a porcentagem, porque a porcentagem não tem sentido. Mas eu fiz a multiplicação e uma divisão, uma subtração, uma soma e uma potência. Todas na mesma operação, com o mesmo valor, tá? Operações compostas, esse negócio verde, então, isso aqui são as operações que têm função. Só que função a gente só vai ver na aula que vem, tá? Isso aqui eu só indiquei que essas têm. E essas aqui não tem função. Eu não estou vendo uma função aqui agora, estou vendo uma operação composta. Estou vendo numa mesma operação todas as operações básicas. Eu posso fazer isso.
Se tiver complicado para vocês entenderem, a gente diminui aqui a quantidade. Eu vou colocar com um número de novo, tá? Para vocês entenderem do que eu estou falando. Começo com igual, e eu vou pegar 7 mais 7, tá? Menos 7 multiplicado por 7 dividido por 7. Só fiz com 4 operações. E aqui ainda tenho o número 7 para vocês entenderem melhor o que eu estou fazendo, tá? Eu não fiz com todas as operações que a gente aprendeu. Fiz só com 4. Dou meu Enter e aqui eu tenho 7. Beleza? Mas qual a diferença de eu fazer isso para eu colocar um 7 aqui e me referenciar a essa célula? Aqui não tem 7, aqui é L2. Então, eu vou substituir o 7 por L2. L2 aqui, L2, L2, L2 e L2. Vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado. Só que eu fiz por célula, certo? É isso que eu estou falando. Fazer por célula. Fazer por célula é muito mais inteligente porque aí você pode alterar os resultados e os números depois. Se puder diminuir a quantidade, eu vou achar um pouco mais fácil. Pronto. Esse daqui, então, você achou mais fácil, né? Tá menor. Primeiro eu fiz com o número, depois eu fiz com a célula. Com a célula é melhor porque eu posso trocar o resultado. Achei os dois fáceis. Sempre vai ser necessário fazer todas as operações? Não. Isso daqui, gente, definitivamente não é necessário. Uma operação composta só é necessário que eu explique para vocês, para caso um dia você precise fazer uma, que geralmente vai ser no máximo uma soma ou uma subtração junto com uma multiplicação, pronto, você resolve, tá? Aqui a gente está só manipulando as operações que a gente aprendeu no mesmo cálculo, beleza? E eu faço com célula para eu poder mudar o resultado dessa célula. Porque se eu troco aqui de um 7 para um 6, aqui muda automaticamente. Se eu coloco um 5, aqui muda automaticamente, tá? Essa é a minha proposta. É verdade que nas últimas aulas nós vamos ter que aprender a ter código de GTA? Não. Então, com o que eu expliquei aqui sobre operações compostas, vocês poderiam, por exemplo, eu quero fazer, não sei, uma média aí entre esses três valores. Aqui eu tenho 5, tenho 6, tenho um 4 e tenho um 3. Eu quero fazer uma média entre eles. Como é que é feita uma média? Primeiro é uma soma e depois uma divisão, tá? Vou resolver essa média bem aqui. Começo com igual, clico na primeira, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta, tá? E depois eu divido isso pela quantidade de parcelas. Isso daqui, teoricamente, seria uma operação composta, tá? Poderia me dizer, professor, eu perdi a parte da multiplicação. Você poderia me dizer o sinal? É um asterisco, tá, Matheus? É o asterisco. Pronto. Aqui, gente, o que eu estou propondo? Eu estou tentando criar uma média. O que é uma média? É uma soma entre 4 valores dividido por 4, tá? Estou somando os 4 valores e agora eu vou dividir por 4. Só que, quando a gente faz... É bom que eu explique logo isso, né? Que quando a gente faz uma divisão no meio de uma soma, a divisão tem prioridade. Então, ela é resolvida primeiro, tá? Para esse caso aqui, o que ele está fazendo? Você estaria dividindo o 3 por 4 e com o resultado dessa divisão você somaria mais as outras parcelas. Ou seja, eu não faria uma média aqui. Eu faria uma soma total. Onde foi que vocês já viram? 5, 6, 4 e 3 dá como média 15. Não deu, tá? Foi o que ele fez. Ele somou o 5, o 4, o 3 e o último ele dividiu por 4. Então, como é que entra a ideia das operações compostas aqui? Vocês entendendo que não está dando certo, vocês limitariam o 4 para ser feito depois, com o parêntese. Abre e fecha o parêntese para somar primeiro e depois dividir por 4. Aí tem uma média. Tá? Todas essas manipulações matemáticas são possíveis e, principalmente, se você não sabe as regras matemáticas, o nosso editor faz por você. Porque à medida que você pode fazer desse jeito, você pode simplesmente tacar uma função aqui, que seria muito mais prático, porque para a média tem função, começa com igual ME com acento agudo, ME, dá o Enter, seleciona e pronto, está lá feita a média e pronto. Tá? Você não precisa nem lembrar de colocar o dividido por 4. Mas isso aqui são cenas para os próximos capítulos, e isso daqui é algo que pode ser que vocês nunca usem na vida, tá? Mas é só lembrar que você pode perfeitamente pegar um número e fazer o que você quiser com ele. Aqui eu vou pegar o 9 multiplicado por 5, mais o 6, menos o 2. Dou meu Enter,
E tá aí, ó, os resultados. Eu estou fazendo operações diferentes juntas no mesmo cálculo, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês. As operações compostas, que eu posso precisar fazer isso. Como eu coloco o código para ir em português ao invés de inglês, não é um código. Você clica em arquivo, vem em configurações da planilha e desmarca essa opção. Ela tem que estar desmarcada. Aí é só salvar as definições e pronto. Pessoal, vamos para o exercício, certo? Vou pegar o link do exercício aqui e vou compartilhar com vocês. E aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês estão reparando aqui que nessa planilha está meio que faltando dois aqui para baixo, né? Porque esses dois vocês vão criar, vocês vão digitar da própria vontade. Mas o objetivo não é esse. Eu tenho aqui uma soma, então vocês vão fazer uma soma aqui desses dois resultados, desses dois valores, valor A e valor B. Aqui eu tenho uma subtração, então você vai fazer uma subtração do valor A e do valor B. Depois você vai ter que fazer uma potência do valor A e do valor B. Depois você vai ter que fazer uma divisão entre o valor A e o valor B, uma multiplicação entre o valor A e o valor B, e a porcentagem somente do valor A. E, além disso, você ainda vai completar essas tabelas com esses dois últimos números que faltam para fazer com eles também, tá? Eu quero essas tabelas bem completinhas, todas elas. Ah, Maurício, isso é muito difícil. Não, difícil na vida é nascer. Já viu uma criança nascendo? Tem o risco até do crânio dela ser deformado do parto. Isso é difícil. Agora, isso daqui não. Eu vou compartilhar com vocês esse link, tá? Vou vir aqui em copiar o link. E eu vou explicar para vocês como é que vocês vão resolver. Calma, prestem atenção agora, tá? E depois vocês tentam fazer. Porque primeiro eu vou abrir isso com o celular para mostrar como que a gente faz isso, tá? Mandei o link. O link está no chat. Não abram agora, porque eu ainda não expliquei como é o passo a passo e afins. Eu vou dar o share da tela do meu celular. Professor Maurício, Oi. é só para eu anotar aqui no meu celular só como é que se diz? Os pontozinhos, certo? Por exemplo, Cortou, eu não ouvi eu nada. queria saber, qual é o pontozinho da como é que é? Potenciação e da porcentagem. Só para eu não confundir, entendeu? Porcentagem é o caractere da porcentagem mesmo. É um traço com dois Certo. zerinhos e a potência é o acento circunflexo. Acento circunflexo, mas como é que é? É aqueles dois acentozinhos, Não, apaga o um, acento é? circunflexo é o mesmo acento do você, da É palavra só, você. coloca só um, né? Você coloca os dois, mas apaga um. E tem você coloca os dois e apaga um, é isso? Que é da, Uhum, da potenciação, né? isso. Ah, show. Pronto. Pronto. Continuando aqui o passo a passo, gente, eu vou continuar gravando a tela, tá? Aqui no chat, cliquei na planilha. O código em português só dá para... Só acabei de mostrar. Eu mostro já de novo. Aqui na tela do seu Google Play, você vai escolher a conta que você vai entrar, abriu, prestem atenção nisso, depois você tenta fazer. Se quem estiver tentando fazer me perguntar depois, na hora que eu estou explicando, eu não vou explicar de novo, tá? Prestem atenção nisso, tá? Aqui, abri a planilha. Eu não posso editar essa planilha porque eu não compartilhei para vocês editarem nela. Eu compartilhei para vocês terem acesso a ela e poderem utilizar o conteúdo que elas têm. E só. Porque se eu deixo isso aqui para todo mundo editar, uma pessoa ia fazer e pronto, acabou. O primeiro que chegar nela ia fazer primeiro e pronto. Como não tem a opção de editar, tá ali embaixo, somente ver. Aqui embaixo, somente ver. Então é porque vocês precisam pegar esse arquivo de alguma forma e conseguir utilizar ele. Como é que a gente faz pelo celular? Clica no ícone dos três pontinhos, que é o primeiro ícone do canto superior direito. Quem não viu ainda está bem aqui, ó. Primeiro ícone do canto superior direito. Primeiro ícone do canto superior direito. Cliquei, vai aparecer uma lista de opções aí, e dentre elas tem a que chama mais atenção para a gente agora, que é o compartilhar e exportar. Clico nele, abre mais 5 opções aí, teoricamente teria 7, só que como esse arquivo não é meu, eu não posso compartilhar ele, eu tenho que fazer uma cópia dele. É a última opção que aparece. Clico em fazer uma cópia, coloco o nome desse arquivo que vai ser atividade 2, atividade 2, o nome de vocês também, tá? Pronto, atividade 2, Maurício, está satisfatório. Dou OK
E ele já está salvando esse arquivo para mim, fazendo uma cópia para mim, abre para mim uma versão minha para eu poder editar. Essa é a minha versão e agora eu posso fazer o que quiser nela. Na outra, não podia, nessa eu posso. O que, que eu vou fazer? Vou começar a realizar as minhas operações. Não é uma soma aqui? Para fazer pelo celular é muito simples. Clico onde eu quero fazer, clico em digitar um texto ou uma fórmula, começo com o igual. Aqui eu não vou ter uma soma entre células, então eu clico na primeira célula, clico no caractere da soma e clico na segunda célula. Dou meu Enter e ela foi feita. Acabou. Vou fazer uma de cada um e só, beleza? Aqui tem a divisão, clico na célula, clico para editar um texto, clico no igual e começo a minha divisão. Para fazer isso, eu clico na célula que eu quero dividir, coloco o caractere da divisão, clico na próxima célula que eu quero dividir e dou meu Enter. Quando eu falo Enter, é esse ícone de Vzinho no meio da tela, tá? Ele confirma o que eu quero fazer. Realizei minha divisão. Mas esse número está estranho. Aceita. O número está correto. Vamos para o próximo. Eu tenho uma subtração. Clico na célula. Clico para começar a formatação, a digitar o que eu quero. Começo com igual. Clico na primeira célula em que eu quero fazer minha operação. Coloco o caractere da subtração. Clico na próxima. Dou meu Enter. E foi feita a minha subtração. Para multiplicação, clico na célula que eu quero começar a fazer. Clico para começar a digitar. Começo com igual, primeira parcela da multiplicação, caractere da multiplicação, que é o asterisco, clico na próxima, e aí é só dar meu Enter, multiplicação feita. Da potência, que é provavelmente a mais polêmica aqui, clico para iniciar as minhas informações, começo com o igual, clico no valor A, clico no 7, que é o meu valor A, e aí eu posso procurar pelo caractere da minha potência, porque ele não vai aparecer nessa listagem daqui, tá? Eu vou ter problema e vocês não, porque no meu caso, a minha tela do Zoom, ela é bloqueada uma parte, porque uma parte dela é do próprio aplicativo do Zoom, tá? Eu vou girar aqui a minha tela e eu vou tentar acessar os caracteres especiais aqui de baixo. Pronto, consegui. E aí é só procurar pelo acento circunflexo. Achei, giro aqui. Vocês não vão ter esse trabalho, não. Só quem tem sou eu, porque como eu estou transmitindo a minha tela, eu não posso utilizar basicamente a barra de espaço lá embaixo, porque isso tudo é do Zoom. Pronto. Clico na próxima célula que eu quero fazer a minha potência e dou meu Enter. Resolvido. Tá? Agora a gente vai para a porcentagem. Clico onde eu quero resolver, começo com o igual, clico na célula que eu quero fazer a porcentagem, o caractere não está aparecendo, então eu vou ter que fazer basicamente o mesmo processo. Vou virar minha tela, isso para mim, tá? Você não vai ter que fazer isso não. Clico aqui embaixo para conseguir ter acesso aos caracteres, coloco o sinal da porcentagem, agora eu posso desvirar a minha tela e dou meu Enter, e aí eu tenho o meu resultado. Fiz uma de cada um, tá? Lembrando que essas que não estão completas é porque vocês têm que digitar algum valor para colocar aí. Deixa eu colocar aqui valores aleatórios. E aí vocês vão completar essa tabela com mais valores, tá? E quando vocês estiverem fazendo o resultado, vocês vão fazer o resultado de todos. Manda pelo Zap, prof, atividade pronta? Não. Como é que você vai fazer? Depois que você terminar toda ela, você vai clicar nesse ícone aqui, ó, o Washington. Esse primeiro ícone aqui, que é um vizinho, tá vendo? Cliquei. Isso eu confirmo que eu parei de editar. Quando eu paro de editar, aparece, depois que eu cliquei naquele vizinho, os ícones em cima, que são os ícones de compartilhamento, tá? Tá bem aqui ele, ó, bem facinho. É um ícone como se fosse uma pessoa com um sinal do mais. Clico nele, e aí é só colocar o e-mail do professor, que é o professor Maurício de Souza, @gmail.com. Você coloca aqui embaixo em adicione uma mensagem ou atividade 2 e me envia. Pronto. Compartilhou, deu certo, acabou, morreu Maria Preá. Beleza? Agora, com o link que está no chat, vocês podem fazer a atividade. Lembrando, você precisa fazer o teu Google Planilhas e você precisa fazer a cópia do arquivo antes, tá? Se você não fizer a cópia do arquivo, você não vai ter como editar. Beleza? Vou voltar a mostrar a tela do meu computador e podem começar. Ô tio, como é que faz os códigos Eu já pra acabei, colocar em português? manda seu e-mail, professor. Eu acabei de mostrar, Washington. Tem que prestar mais atenção nas coisas. Você fica tentando fazer enquanto eu estou explicando,
Isso pode ser um problema, tá? Só mandar meu e-mail aqui. Não é código, são funções. Você vem em arquivo, vai em configurações da planilha, é uma das últimas opções, e aí você tem que desmarcar essa opção. Se ela estiver marcada, você desmarca, salva definições e vai estar tudo em português. Tá, valeu. Pronto, vou pausar aqui a gravação.